Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Já tô rindo porque, assim, eu tenho certeza que é o tipo de vídeo que em breve vão me cobrar, na primeira oscilação da equipe vão me cobrar e falar: Ah, mas você romantizou a equipe, você falou que o Atlético. Calma, gente. Vou tentar explicar da maneira mais didática possível a minha linha de pensamento, mas o que eu quero dizer pra vocês é: o Atlético vai entrar em campo domingo contra o Andraus. Daqui a pouco vai entrar em campo em outros jogos. Enfrenta ainda Cascavel, Londrina, próprio Maringá, enfim. Eu sei como o Atlético vai entrar em campo. Em questão de estilo de jogo mesmo. Eu sei o que o Atlético vai querer fazer quando ele está em campo. E você sabe qual é o nome disso? Identidade. E eu acho que o primeiro passo para um time conseguir ser bem sucedido como equipe de futebol é ter identidade. O técnico Maurício Barbieri tem um trabalho que tem 1 mês e 5 dias. É um trabalho muito breve ainda. Mas nesse 1 mês e 5 dias, eu consigo entender exatamente o modelo de jogo, a formação tática, a ideia que está ali por trás do trabalho dele, as intenções. E por isso que eu acho que o trabalho do Barbieri é tão promissor. Ele definiu uma maneira de se jogar. Agora o trabalho do Barbieri é encaixar os jogadores que ainda estão chegando nessa maneira de jogar, potencializar esses jogadores e fazer que esses jogadores se sintam ainda mais à vontade. Porque durante muito tempo, nessas últimas temporadas que a gente viveu uma dança das cadeiras absurda, tinha algo muito característico. Em muitos momentos a gente não tinha o estilo de jogo do treinador conversando com a característica dos jogadores. Isso, no final das contas, gerava um problema. Isso, no final das contas, gerava uma grande questão. Porque o treinador queria jogar o jogo X e os jogadores ofereciam o jogo Y. E acho que o primeiro ponto da identidade que Maurício Barbieri consegue dar ao Clube Atlético Paranaense é o fato de a característica dos jogadores conversam com o jogo que ele quer jogar. A característica do Zapelli conversa com o jogo que o Barbieri quer jogar. A característica do Juliano que tá chegando conversa com o jogo que o Barbieri quer jogar. A característica do Isaac, a característica do Luiz Fernando, a característica do Raul, a característica do Dudu, a característica do Esquivel. Então você dá ferramentas para o desenvolvimento de um trabalho, sendo que aquele trabalho ele tem conceito por trás. Óbvio que conceito e prática são coisas completamente diferentes. Mas, volto a dizer, para mim o primeiro passo para um time dar certo é saber o que quer fazer dentro de campo. Eu não vou falar que o Atlético tem total noção, mas o Atlético já tem uma base muito clara. Se você for parar para pensar, em alguns momentos saída de 3, em outros momentos saída de 4. Em alguns momentos saída de 3 utilizando o lateral esquerdo, em alguns momentos saída de 3 baixando o Raul para fazer essa saída. Laterais em muitos momentos espetados. Quando você não tem um lateral espetado, ponta em amplitude. 2 meias por dentro na entrelinha. O seu ponta direita em muitos momentos virando segundo atacante na posição do Luiz. Então, assim, são vários pontos que a gente já consegue identificar facilmente. E o que corrobora também com a intenção do Barbieri de ter o time titular nas primeiras rodadas do campeonato estadual. Porque esse time ele já está começando a ter uma cara, esse time já está começando a ter uma construção a partir de uma ideia. A construção não é a partir só, tem que correr. E é aquela velha história, né, que eu recrimino e que eu bato de frente sempre. A velha história de fazer o simples. O início do trabalho do Barbieri não é nada simples, muito pelo contrário. Mas os jogadores compram a ideia e os jogadores se encaixam na ideia porque o Barbieri quer entregar algo que faça sentido pra gente conquistar o Campeonato Paranaense. O Barbieri quer entregar algo que faça sentido pra gente conquistar o acesso pra primeira divisão. Eu volto a dizer, o simples o CRB vai entregar, a Chapecoense vai entregar, sabe? Então a complexidade, o jogo coletivo que a gente vê em tão pouco tempo, talvez seja o cenário que mais me agrade assim, no trabalho do Barbieri. Como a gente já consegue identificar mecanismos coletivos tão rápido, como a gente já consegue perceber que é através das associações que o Atlético consegue se encontrar dentro de campo e fazer com que o jogo do time seja um jogo muito mais coeso. O melhor momento do Atlético é quando se joga coletivamente, com o Zapelli se aproximando do Luiz, com o Isaac se aproximando do Luiz,
o Zapelli circulando, vindo buscar a bola com os volantes, o Dudu chegando junto com o Luiz pela direita, o Léo Derek em alguns momentos aparecendo pela esquerda, o próprio Fernando tentando passes de ruptura. Isso corrobora esse jogo coletivo com o próprio jogo que o Barbieri quer ter a bola. Se a gente for parar para pensar no conceito de ter a bola, você precisa associar o tempo inteiro. Você precisa manter a estrutura para que essa bola, ela sempre esteja no pé dos seus jogadores e os seus jogadores vão conversando. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que de 6 jogos no início do Campeonato Paranaense, a gente só ganhou 2. Eu sei que o torcedor ele tá muito desconfiado, principalmente por causa dos resultados, do que vai ser daqui para frente desse Atlético. Mas eu volto a ser muito sincero com vocês. Para mim, o que a gente tá vivendo é uma grandiosa pré-temporada. Para mim, o que a gente está vivendo é um grandioso cenário de construção de uma equipe que parte quase do zero. Eu não posso cobrar o mesmo desempenho de elencos que, já estavam formados e iam usando o campeonato estadual, quase que para inflar números. Eu não acho que esse elenco está sendo usado para inflar números ou manter trabalho de treinadores, como a gente viu na temporada passada. O campeonato estadual está sendo importante para a gente construir o Atlético de 2025. Que em algum momento parecia um muro sem nenhum tijolo. Agora, cada jogo é um tijolinho. Precisa muito ainda. Precisa muito. Eu não tô satisfeito com o Atlético. E eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que nem o Barbieri tá satisfeito com o Atlético. Mas volto a dizer. Contra Andraus, contra Operário, contra Maringá, contra o Coritiba, em algum próximo confronto. Você sabe como o Atlético vai jogar. Você sabe como o Atlético quer jogar. Você sabe como as peças se encaixam dentro desse querer jogar do Clube Atlético Paranaense. Então, pra mim, é uma ótima notícia. Pra mim, é uma ótima notícia depois de um ano que a gente acaba sendo rebaixado. E acho que muito do rebaixamento fala sobre quanto a gente ficou perdido em modelos e mecanismos de jogo completamente diferentes. O Atlético de 2025 poderia ter ficado na Série A se o Atlético tivesse convicção em algo. E eu vou levantar a bandeira sempre. O Maurício Barbieri merece convicção. O Maurício Barbieri merece aposta. Óbvio, o trabalho pode se tornar insustentável. A gente já viu em vários outros momentos outros trabalhos se tornando insustentáveis. Mas eu vou ser bem sincero para vocês que acho que o início desse trabalho dá um gostinho de vale a pena apostar, vale a pena acreditar, vale a pena confiar, vale a pena, entender que o futebol não é no estalar de dedos, vale a pena entender que o futebol não é uma situação ocasional. Ou simplesmente acontece. Futebol é trabalho, futebol é acreditar na ideia, é a sustentação, e desde o primeiro jogo a gente está apostando numa ideia. Às vezes com jogadores diferentes, mas a ideia é a mesma. E acho que quando você tem longevidade nessa aposta, longevidade nesse cenário, a tendência é que dê bom. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.